Ok, boa noite aos ouvintes. A minha graduação é em administração de empresas e pós-graduado, né, também nessa área, um MBA executivo. E eu iniciei a minha carreira na área técnica como um desenhista, um projetista, e a minha vida inicial foi essa. Com o passar do tempo, eu adquiri uma empresa de projetos e engenharia e posteriormente uma estamparia e ferramentaria, uma empresa de autopeças no ABC. E, e aí eu precisei estudar outros caminhos, né? Vendas, marketing, área de finanças. E com o passar dos anos, eu fui contratado por uma empresa que estava em concordata para solver a concordata. E com o passar do tempo, presidi empresas alimentícias, empresas de borracha, quer dizer, diversos segmentos. E hoje eu atuo na Fink Consultoria com avaliação e intermediação de compra e venda de empresas. Sobre o tema de hoje, eu separei alguns tópicos, como o, a apresentação ela é sobre processo de compra e vendas. Então, esses são os tópicos principais que envolvem uma negociação de empresa. Tem a parte da empresa a ser vendida, tem a parte da empresa que está comprando, tem a parte da avaliação, tem a due diligence, os tipos de negociação, que riscos que se correm, como é que funciona o fechamento do negócio. Isso é o normal. Aí depois a gente vai falar sobre o Covid, né? O Covid e o pós-Covid. Como é que o mercado está reagindo. Essa experiência que nós vamos passar é o que a Fink passa no dia a dia. Ela fica sabendo muitas coisas. Nós não vamos falar nome de empresa, assim, para não complicar a vida de ninguém, mas a gente trabalha com isso. E também nós estamos bem informados sobre o mercado. Acessamos links de empresas especializadas e até as Big Four também, que eles têm mais informação ainda que nós. Nós pesquisamos eles, né, para aprender também. Quando uma empresa quer ser vendida e vem uma outra e a negociação dá certo, certamente tem conflito de culturas. Cada empresa tem a sua cultura e aí nessa junção, isso aí não é muito fácil. Só esse tema aqui a gente poderia gastar bastante tempo, mas o propósito não é fixar em nenhum momento assim, nenhum assunto, é geral. Por que que uma empresa, por que que o proprietário quer vender? Os principais motivos são esses aí, ó. Falta de capital de giro, problema societário, e esse aqui é um item dos mais difíceis que existe, é quando tem um problema societário. Dissolução de sócios, sócio que é marido e mulher e se separam. Aqui é o pior que nós entendemos. Os demais, falta de sucessão, cansaço, até não é tão grave. Quando o proprietário tenta vender diretamente, sem ajuda, ele comete alguns erros, porque ele não está acostumado com esse tipo de coisa, ele não está acostumado a ser submetido a questionamentos de alguém, ele também não tem os relatórios
como deveria ter, ele às vezes quer esconder alguma deficiência e o potencial comprador ele percebe. E o proprietário fica nervoso também. Por isso que é bom ter uma empresa especializada, que é o que se chama intermediário, né? Uma empresa intermediária. Tem que preparar um pouco o proprietário. A empresa intermediária, ela faz esse trabalho que é psicológico até, assessorar o empresário, que ele tem apego àquela empresa que ele criou, ele tem uma expectativa que geralmente é maior do que vale o negócio dele, ele acha que aquilo era do avô dele, da família, e isso aí prejudica. Uma empresa intermediária, ela elabora uma sinopse, prepara um book, os cálculos de retorno, de tributos. A empresa intermediária, ela conhece as transações comparativas daquele segmento, ela já vendeu uma ou duas ou três, e pode comparar com essa empresa atual. Ela divulga o negócio de maneira oculta, ela não põe nome, não põe o nome do sócio, o nome da empresa, e envia para os potenciais compradores. Uma empresa intermediária, ela tem a lista de potenciais compradores e tem uma lista de fraudadores também, os chamados golpistas. Tem bastante no mercado. Pessoas poderosas, bem vestidas, um carro aí de 300 mil reais, mas é golpista. E a gente pesquisa ele e não encontra assim fácil, não. Ele sabe se defender, ele sabe omitir informação. E também essa empresa intermediária elabora um termo de confidencialidade, as minutas, um memorando de entendimentos. Antes de fazer o contrato de compra e venda, tem que ter um memorando de entendimentos, que é um ensaio, é um treinamento, até fazer o contrato de compra e venda. Por que uma empresa está sendo avaliada? Antes de sair fazendo a avaliação da empresa, tem que entender por que ela está sendo avaliada. É sócio que quer entrar, é sócio que quer sair, é dissolução da sociedade, é para encerrar a empresa. Dependendo desses itens aqui, um deles é que nós vamos escolher a metodologia de avaliação, que são algumas, não é uma só. Por exemplo, as maiores empresas estão na Bolsa de Valores, múltiplos também, mas aí tem o modelo matemático, que é com notas fiscais, assim, comprovado, né? A reconstituição, valores idênticos aos existentes no mercado, balanço de determinação, o fluxo de caixa descontado, e esse DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. No final é feito um laudo. Quando eu falei ali no anterior que deveríamos saber qual é o motivo da avaliação, é que se for briga de sócios, dissolução, saída de sócio, tem que usar essa metodologia chamada balanço de determinação, que é a que o juiz aceita. As demais ele não valoriza. Porque esse aqui é um trabalho que deve ser feito por um perito contador, é uma apuração minuciosa. Agora falando
da pessoa que compra uma empresa, o que atrai ele para comprar? A expectativa assimétrica é que ele pensa diferente do atual proprietário. O atual, às vezes, está com uma visão pessimista, por algum motivo. E o que está comprando, ele vem com outra visão. Ele, às vezes, tem clientes, né, já determinados, ele nem precisa dos clientes do atual. Então, isso aqui é muito positivo. A maneira que ele enfrenta assim, a situação. Ele muda a forma de governança. Outro é pela alternativa a dividendos. Às vezes a pessoa compra 3 empresas, ele quer o prolabore das 3. Ele se torna um serial acquirer, um comprador de empresas, visando a retirada. A soma dessas retiradas é muito positivo para ele. O outro é por compensação de tributos. Uma empresa que está dando muito lucro compra uma outra que tem prejuízo e ele ganha dinheiro nessa tributação. É um trabalho, não é tão simples de fazer, mas tem especialistas nisso. Outro compra para ter sinergia. Ele tem a empresa dele, ele compra outra e faz um plano de negócios e agrega todos os clientes, os fornecedores para ter melhor lucro. E pelo poder do mercado também. Tem segmento que é melhor que o outro, tem segmento que tem muita inadimplência, aí ele compra uma e equilibra com o outro para não ter problema de caixa. Naquela sazonalidade de inadimplência, ele supre. Os tipos de operações que tem, os compradores operacionais, que são horizontais, verticais, ou congêneres, ou conglomerado, e assim por diante. Os horizontais são do mesmo ramo de atividade. Os verticais aquisição de fornecedores ou clientes. Os congêneres é o mesmo setor, mas não no mesmo ramo de atividade. E aí tem fusão amigável, que é quando tem harmonia. E tem a fusão hostil. Essa hostil aqui é dois empresários que um não gostou muito do outro, mas faz uma oferta via mercado, assim, bem jurídica. Ele não gostou do atual proprietário, mas ele vai lá e faz a oferta e a empresa é dele. E tem a fusão estratégica, que a pessoa faz um plano de negócios e ele fala, olha, seria bom a gente adquirir aquela empresa que nós vamos crescer mais do que o normal, mais do que uma agindo sozinha. Se comprar a outra, nós ganhamos, agrega valor. E tem os compradores financeiros e de capital de risco. Aí tem o investidor anjo, que investe em projetos novos, o capital semente, o venture capital, o private equity. Esse último aqui, eles só compram empresas, são os fundos, né? Esse aqui são os fundos, só compram empresas de, no mínimo, 150 milhões. E também eles não compram 100% do controle, eles compram uma parte e deixam o sócio lá para ajudar a alavancar. E ficam aí uns 5 anos com a empresa e depois eles vendem. Vendem por um valor bem superior. Eles fazem um redesenho da empresa, compram algumas máquinas, alguns ativos de produtividade,
Eles têm o capital que o atual não tem e depois vende. Eles ganham dinheiro assim. Aí nós entramos numa fase de due diligence. Uma empresa, quando vai comprar outra, ele quer analisar os relatórios, os dados. Então é o que se chama due diligence. Analisa o passado, os atuais e o futuro. Geralmente participam advogados externos, auditores, banqueiros ou um investidor e uma pessoa operacional. Esse operacional depende da empresa. Se é química, precisa ter um químico. Se é mecânica, um engenheiro mecânico e assim por diante. Precisa ter essas pessoas aí envolvidas, porque ninguém tem o domínio sozinho. Esse tema do diligence não é tão simples. Por quê? Envolvem riscos. E foi criado até uma ISO 31000 para risco. Risco é uma chance de perigo, perda, danos ou qualquer consequência indesejável. E isso aqui não havia no passado, era menos. Agora, devido ao que tem ocorrido, tem risco estratégico, risco de cliente, produto obsoleto, risco de reputação. Esse item aqui, segundo o Fórum Econômico Mundial, é 25% do valor de uma empresa. É a reputação. O que é a reputação? É a opinião que os públicos têm da empresa. Para citar um exemplo, tem um grande canal de televisão aqui no Brasil que está com esse problema aqui de reputação. Então perde anunciantes, perde ouvintes. É um risco que, se for vender, vai ter problema. E risco financeiro e econômico, risco fiscal. Tem muita empresa que está irregular nessa parte aqui, é crime, dá problema. Litígio e problemas internacionais também, de câmbio, confiança. Então, risco é um problema. Tem que ser olhado um por um. Sem falar naqueles normais, de olhar o aluguel, né? Quem paga aluguel, olhar os contratos, porque isso inviabiliza uma negociação. Eu já vi acontecer isso. Por causa do contrato de aluguel, não dá certo. O comprador desistiu. As principais cláusulas que constam na negociação é fazer um cronograma nessa transição. Trazer o fluxo de caixa passado e o atual para valor presente, pesquisar os estoques. Tem muita empresa que tem estoque grande, mas tudo obsoleto, não vale nada. E às vezes o vendedor diz, olha, eu tenho um estoque grande. É grande, mas não vale nada. Tem empresa por aí que não tem CNPJ, não tem alvará. Tem que olhar isso. E aí, uma das principais cláusulas que precisa saber numa negociação é uma cláusula de auditoria. Empresas pequenas, às vezes a pessoa diz, não, eu nem quero fazer uma auditoria. O comprador diz, né? Eu não quero fazer auditoria. Nós da FINC, com o escritório Massicano Advogados, nós exigimos. Tem que fazer auditoria sim. Ele tem que estar ciente de tudo. Porque depois ele alega que não sabia. E aí ele não paga. Ele não paga e diz, não, mas eu não sabia.
Então, para se resguardar, ele tem que assinar um termo no contrato ou no memorando de entendimentos que ele sabia sim. Tudo que ele pediu, a empresa forneceu. Essa garantia de evicção. Também tem gente que quer vender uma empresa que não é dele. Ou que ele recebeu um terreno da prefeitura que tem um determinado tempo, digamos 10 anos, que ele não pode, e ele quer vender. É um problema de evicção. Eu estou com um caso assim, a pessoa me contratou para fazer uma avaliação e eu percebi essa evicção. Ele queria vender, mas não pode vender. Teria que fazer um trabalho muito grande com a prefeitura, com os advogados para conseguir. Esse no shopping é quando um comprador vai analisar uma empresa, ele põe no termo lá o seguinte, que ele não quer, enquanto ele não terminar de analisar a empresa, não é para a fim de consultoria levar outro comprador lá. Enquanto ele não esgotar a negociação. Caso ele diga que não tem interesse, aí sim. Mas enquanto ele estiver analisando, ele não quer ver ninguém lá. O outro é de não concorrência. Esse aqui é bem normal, né? Ninguém quer comprar uma empresa e aquele empresário lá fazer concorrência. Poxa, não é correto. Esse final aqui é o escrow. O escrow é bem normal. O comprador ele tem o dinheiro, mas não paga tudo para a empresa que está vendendo, porque às vezes a pessoa pega o dinheiro e some. Então esse escrow aqui, ele deixa retido lá uns 20 ou 30% até ele se sentir seguro. Depois ele paga e pode ir embora. Geralmente estrangeiro, né? Estrangeiro tem medo de vir para um país estranho e comprar, e aí ele se sentir, ele não conhece nem o idioma, nem a logística, ele não conhece nada. Ele quer que o atual faça uma transição normal. Aqui a gente tem que analisar como é que é essa empresa, né? O sócio, ele é cotista ou ele é sócio administrador? Existe uma diferença. Tem, às vezes, 2 sócios, um trabalha na empresa e o outro não. Aí é bom conversar com os dois. Os dois geralmente têm visão diferente. Um é muito operacional e o outro é mais estratégico. E aí, numa negociação, para garantir, tem que ter fiança bancária ou garantias reais. É bem comum isso. Na fim que nós encontramos pessoas que querem comprar uma empresa, pagar em 1 ano e dar 20%, mas não quer dar garantia de nada. Então nós nem continuamos. Ele tem que ter ou fiança bancária ou algum bem. Que aí caso ele não pague, a empresa executa. E esses que querem pagar a empresa com o próprio lucro da empresa é fora de questão. A verdade é que ninguém consegue. Nós temos essa prática. Não recomendamos. E aí vê o passivo, né? Tem comprador que adora passivo, bancário, tributário. Ele tem que apurar exatamente o valor, não pode ficar aberto isso. E aí tem sócio remisso, com falta grave. E aí para fechar o negócio e fazer o instrumento particular de cessão de transferência de cotas, é feito um memorando de entendimentos antes e depois faz o contrato. Precisa juntar aí os advogados das duas partes
e o da Fink também, para somar forças para ninguém sair perdendo. Que o risco é grande, o risco existe. Toda negociação tem um risco. Bem, até o ano passado, o mercado de fusões e aquisições estava crescendo. 2018, 2019, 658 negociações, depois pulou para 912, estava indo bem. E a maioria delas, 60%, aqui no Brasil é inferior a 50 milhões. E o total negociado, 88 bilhões. A fonte é o site de fusões e aquisições que tem esse controle. E acima de 1 bi, 490 negociações. A região sudeste e a sul é o que mais ocorreu negociação. E os segmentos mais procurados é tecnologia, saúde, alimentos. Esses aqui, em primeiro lugar. As maiores empresas do mundo dessa área de tecnologia é a Apple e a Amazon, a Microsoft, com um valor de 2 trilhões e 100 milhões de reais. Valores absurdos. Agora, hoje o segmento mais procurado aqui no Brasil, que nós entendemos assim, é a área da saúde. Por quê? Veio a Covid e mudou tudo. O que era um plano econômico do governo mudou. O que era não é mais, mudou tudo. Não é mais o econômico, é saúde. E aí nós vimos tudo aí, fique em casa, confinamento, né? Então a prioridade não era mais a economia. Esse fique em casa, muita gente conseguiu ficar em casa, mas outros não tinham a mínima condição de ficar em casa. Quem tinha um pouco, né, de estabilidade conseguiu, tinha dinheiro para comida, tudo, remédio, mas os que não tinham? Era uma grande maioria. Quem se deu bem foi o pessoal da comunicação. Televisão, WhatsApp, vendas online, isso aí cresceu bastante. Apareceu esse home office, mercado imobiliário, sobrou muita sala. Aqui no prédio mesmo do Tatuapé, muita gente entregou a sala e ficou trabalhando home office. Os prédios, a Fink tinha uma negociação de um comprador e uma empresa de plásticos na região de Campinas. Estava tudo certo, tudo bem encaminhado. E o comprador ofereceu salas, um andar inteiro. A empresa, os proprietários não aceitaram. Eles falaram, não, agora com esse Covid aí, não quero, está sobrando salas, sobrando mercado imobiliário, eu não quero. E aí a negociação não evoluiu. E aí veio a tal de teleconferência, escolas, o setor corporativo, condomínios, tudo live, igual nós, assim, né? Agora tudo live, não é mais presencial, pelo menos nesse momento. Quem teve sua atividade interrompida foi o setor de turismo, de eventos, hotéis, aviação, restaurantes, churrascarias. Quem sofreu muito foram os ambulantes. E na América do Sul, houve um relatório da CEPAL que 2,7 milhões de empresas fecharam as portas e 8 milhões de trabalhadores foram extintos, perderam os empregos. É um dado alarmante. Entre eles aqui, o Cirque du Soleil, que é famoso, a Zara fechou 1.200 lojas, Starbucks, ônibus Itapemirim, Nike demitiu muita gente, muitas empresas entraram em recuperação judicial.
E aqui eu poderia aumentar isso aqui muito, falar, e vocês devem saber também, mais do que eu, até quantas empresas dessas grandes quebraram. Das pequenas é maior ainda a quebra. Os segmentos que não pararam e que conseguiram se manter e até aumentar o seu volume de negócios são esses aqui: a saúde, os hospitais, as farmácias, álcool, gel, máscara. A Fink recebe umas 8 ligações por dia de gente interessada em comprar empresas de máscara, gel, esse tipo de produto, remédio. Indústria farmacêutica hoje não dá conta de fazer o produto normal nem o genérico. Estão trabalhando 3 turnos e não dão conta. Essas empresas químicas que fazem detergente, isso aí também está em alta. A Fink tem uma empresa aí de detergentes na região do ABC, que era um valor e surgiu interessado. Aí a proprietária lá falou, não, agora eu quero o dobro do valor. Estou pensando em nem vender agora. Se quiser, o dobro. E a pessoa interessada está interessada, ela quer. Ela falou, eu quero visitar. Está preenchendo o termo de confidencialidade lá, semana que vem a gente deve conversar. E aí empresas de respiradores, máquinas, equipamentos, instalações, todas cresceram. Alimentos, supermercados, eles não pararam e cresceram. O agronegócio cresceu muito também. O e-commerce, teletrabalho, fretes, motoboy, a área da logística cresceu muito. No passado, num organograma das empresas, logística nem era tão importante. Hoje, num organograma, logística está do lado de finanças, do lado da área comercial, do lado da área industrial, da qualidade, ela está lá em cima, assim. A logística se tornou um diferencial. E agora, nessa pandemia, mais ainda. Essas empresas de motoboy aí, fretes, aumentaram muito. Pedágios também não parou, acho que nem um dia. Cemitério, né? Fábrica de caixão, infelizmente, cresceram nessa pandemia. Materiais de construção e jardinagem também cresceram, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a consertar. E aí foram para o material de construção, fazer a compra. Jardinagem, a mesma coisa. A Fink tem uma empresa de jardinagem, ele estava querendo vender a empresa e ele desistiu. Eu estive lá dias atrás, ele falou, olha, me deixa pensar um pouco, porque agora está muito bom. Vou pensar um pouco. E aí vamos falar sobre a retomada. Segundo o Banco Mundial, vai ser lento. A retomada vai ser lenta. E a moeda brasileira vai permanecer depreciada e o poder de negociação para os estrangeiros fica melhor. Em fusões e aquisições. Ao mesmo tempo, eu estou sabendo de uma outra pesquisa que nem deu tempo de colocar aqui no slide. Eu estou sabendo que há um otimismo grande nessa área de fusões e aquisições por parte dos investidores. E isso é mundial, não é só no Brasil. No Brasil é até mais do que nos outros países. Aqui, os investidores estão aproveitando o momento de fragilidade das empresas e vindo com apetite para comprar. Então, a Fink fica até contente com isso. A palavra-chave para o momento, para o empresário brasileiro, são duas aqui. A resiliência e a inovação. Isso aqui são especialistas que comentaram no Conselho Regional de Administração, que é o centro do conhecimento, eles falam isso. A palavra-chave é que o empresário ele tem que ser resiliente. Ele tem que suportar o que está acontecendo e criar alguma coisa e continuar. Com o confinamento, o consumidor ele ficou mais esperto do que nunca. Ele está conectado, ele está sabendo de preços, está sabendo de qualidade de produto. As câmaras setoriais e novas empresas, novos produtos,
estão ocorrendo. Tem pessoas aí com inteligência no mercado. Para concluir, a mensagem é essa. Existem contingências que são inevitáveis e nós devemos ter a capacidade de nos adaptar e seguir em frente. Isso foi o que nós preparamos, Gilberto. E aí nós podemos agora saber se tem alguma pergunta. Tá, o nosso muito obrigado. Martin, mais uma vez, parabéns. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Sim. sempre dentro da lisura da sua competência, é saber os países que investem no Brasil, que estão procurando investir. É evidente que a gente sabe que a China hoje é em potencial, uma das empresas, um dos países, perdão, que mais procuram aqui no Brasil. Além da China, não sei se é apenas da China, tem mais algum outro país que também está investindo aqui no Brasil, procurando negócios aqui na área também, Martin, por favor. Muito obrigado. Uma bela de uma pergunta. Bela pergunta. A Índia será a China de hoje. A Índia vai superar a China. É o que diz um estudo aí dos especialistas. Há uma carência muito grande na Índia. E isso para o Brasil é excelente, porque essas pessoas precisam de alimentos. Então o nosso agronegócio, que já está bom, é o que sustentou o Brasil aí nesses últimos meses, foi os alimentos, os grãos, o arroz, né, a farinha. A Índia vai ser o futuro. Além disso, tem os sírios libaneses também, que são bons investidores aqui no Brasil. O ex-presidente Michel Temer esteve agora, após aquele acidente grave lá, ele foi lá, o que é positivo. Além dos Estados Unidos também, que é um bom parceiro do Brasil, um país evoluído. Esse aí vai continuar, certamente. Ainda mais com o bom relacionamento político que existe. Gilberto, quer fazer alguma pergunta? Você está quieto? Sim, agora estou ouvindo. Não, está ouvindo? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bom, eu queria perguntar para o Martin. Ele falou sobre empresa lá de Campinas de plástico. Se ele tem interesse de conhecer uma empresa de plástico de grande porte que está em minhas mãos, são amigos, estão tentando arrumar parceria, ou arrendar a empresa, ou vender, ou simplesmente fazer uma parceria. Fica aqui na nossa região. Se o Martin quiser, eu poderia passar também um vídeo, vamos dizer, com todo o histórico, patrimônio e equipamento que a empresa tem. Então, Cristian, só adiantando um pouquinho, o Martin tem todo um procedimento de como faz isso. Eu acho que é uma oportunidade até, Martin, para quando tem um cliente para participar, como que funciona, qual seria o procedimento para isso ocorrer. O Cristian, pelo jeito, tem um cliente aí. Então, o cliente dele tem um propósito. Ele ou quer arrendar, ou ele quer vender, ou ele quer uma outra ideia. E a Fink, ela é neutra. Ela tem uma metodologia de divulgação para atender o que ele quer. Ou ambas situações. Podemos fazer uma sinopse bem arquitetada por nós e o proprietário. E o site da Fink, ele é público. Ele é traduzido para mais de 20 idiomas.
Então tem que ser bom de escrever o que o proprietário quer e nós seguir o que ele quer. Tem coisas que ele quer e tem coisas que ele não quer. É ele que decide. E nós temos que seguir o que ele está querendo para satisfação dele. Seja a venda 100% ou 50% das ações, do controle da empresa, ou arrendamento. Nós temos que ser competentes na divulgação. E a Fink tem compradores específicos para cada segmento. Seja plástico, mercado ou uma indústria bélica. Assim, cada segmento tem o seu comprador. Por exemplo, para a empresa transportadora. A Fink tem umas 10 páginas de comprador de transportadora. Então, se surgir uma, nós já disparamos para esses que são do ramo. A possibilidade dele ter interesse é grande. Dificilmente um médico vai comprar uma transportadora, né? Ou vice-versa. Médico quer hospital, quer clínica, quer aquilo que ele estudou, que ele sabe. E a Fink tem essa sensibilidade. Então, Márcio, se me permite, o Márcio, na empresa dele, a Fink Consultoria, ele tem um site onde ele tem classificado as empresas com detalhes. Naturalmente, ele não dá o endereço, nem o nome da empresa, ele apenas especifica aquilo que está sendo ofertado. E esse site é público, é traduzido para outras línguas também, outros países têm acesso. E quando alguém quer comprar ou vender uma empresa, procura, ele faz todo o ritual, ele deu uma explicação, naturalmente não havia tempo suficiente para explicar como funciona, mas deu uma explicação macro de como funciona, e ele cadastra isso no site. E daí as pessoas podem procurar. Ele tem um ritual todo que funciona perfeitamente, eu conheço, e já tive experiência, já tive participando de negócios com ele, realmente é muito, muito, assim, profissional. Gilberto, eu queria completar para ele que existe um procedimento da Fink. Nós não divulgamos o nome dessa pessoa e nem o nome da empresa dele. E quando surgir um interessado, nós não vamos falar também. Ele vai ter que preencher um termo de confidencialidade com a Fink, unilateral, onde ele vai se apresentar. Lá nós perguntamos qual é o CNPJ dele, qual é o CPF dele, o nome completo, se ele tem capital, se não tem capital, se vai trazer de fora o dinheiro, se ele tem interno, como é que é isso? E vamos pesquisar o Serasa dele, o SPC dele, para saber de quem se trata. Como eu disse há pouco, o que não falta é golpista. A Fink já se deparou com pelo menos uns 5 ou 6 grandes golpistas. Como eu disse, chega num carro de 300 mil reais, assim, a unha bem feita, barbeado, uma roupa bonita, fala de economia internacional, assim, ele é muito habilidoso. E nós pesquisamos ele e não encontramos nada que desabone. Aí uma segunda reunião, lá pela terceira, pela nossa sensibilidade, assim, a gente começa a desconfiar. E aprofundamos a pesquisa e descobrimos que ele já, através de parceiros dele, ele está limpo, mas por trás dele tem gente pesada. E não é qualquer um, não. É gente que tem cargo, é gente poderosa. E aí a Fink é obrigada a romper. E depois fica ruim para nós, porque ele vê outra empresa e ele quer a outra também. Eu falei, não, aí eu não posso declarar para ele assim também que ele é um golpista. Eu posso levar um tiro. Já me falaram isso.
Você fica quieto porque eles te matam. Você fica quieto porque eles mandam te matar. Ô, Cristian, depois você pode passar essas informações, o Martin fica à disposição. Se há alguma dificuldade de contato com ele, estou à sua disposição para passar os dados do Martin. Se o Martin puser até pôr um contato aqui nas mensagens, seria também interessante, mas eu estou às ordens para passar essas mensagens. Eu queria fazer mais uma pergunta. Se o Martin teria um tempo de a gente discutir isso pessoalmente, porque eu tenho tudo num vídeo onde está tudo detalhado. Talvez no seu escritório. Podemos agendar, sim. Depois o Gilberto participa também, que ele está me devendo uma visita aqui no Tatuapé. Né, Gilberto? E a gente conversa um pouco. Será um prazer, Martins. Será um prazer te ver pessoalmente, né? Que com isso a gente acaba se afastando dos amigos, né? Só se vê. Ainda bem que temos hoje recursos que permitem a gente estar tendo mais contato e estar mantendo essa chama de amizade acesa, né? Bacana. Perfeito. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Martin. Fico no aguardo de marcar essa nossa reunião. Ok. Obrigado. Combinado. Alguém mais teria uma pergunta para fazer? O Martin, aproveitar a experiência, o conhecimento. Ô, Gilberto, parece que eu vi o Luiz Pizzi aí. Eu parece que vi a foto do Luiz Pizzi. O Pizzi está ouvindo? Eu estou ouvindo. Prazer. O Gilberto Pizzi, uma vez eu levei ele no seu escritório, é um consultor dos melhores que nós conhecemos, é da Fink também. Fala um pouco aí, Pizzi. Vocês estão me ouvindo bem aí? O Gilberto está me ouvindo? O Marcos? Tudo bem, estou ouvindo bem. Se você puder focalizar a sua câmera melhor, está aparecendo só uma parte do seu rosto. Seria legal. Melhorou? Melhorou. Ok. Essa é a câmera. Ok, assim. Isso. Okay? Ficou ótimo. Agora está okay. ótimo. Primeiramente, Martin, parabéns aí pela sua apresentação. Eu, lamentavelmente, não pude entrar exatamente no horário, que me surgiu imprevisto aqui em casa e me atrasou um pouco, né? Mas, olha, pelo que eu observei, parabéns, né? Você, como sempre, foi muito, muito bom na sua apresentação. Parabéns, tá? Bom, eu tenho o prazer e a honra de trabalhar com o Martin já há vários anos como parceiro de negócio, né? Conheço bem aí a competência dele, aí, a ética e a seriedade do trabalho dele, tá certo? Então, eu fico honrado de estar aqui com vocês, né? E participando dessa live aqui com vocês, tá certo? Mas a Fink é uma empresa que tem trabalhado com muita seriedade, a gente já enfrentou vários desafios aí pela frente, né, Martin? Tá certo? Na compra e venda de empresas, tá certo? Mas sempre foi muito prazeroso e muito honroso trabalhar com o Martin, tá certo? Então, é muito agradável você trabalhar com gente que tem ética e gente competente e honrada, tá certo? É o que eu me sinto quando trabalho com o Martin, tá certo? É bem assim, tá? Certo? Ok? E eu conheço você, já tive no seu escritório aí com o Martin, uma vez lá o Martin e o filho do Martin, o Michel. Vamos lá conversar um pouco lá no seu escritório, lá em Alphaville, certo? Vamos fazer isso que encontra. Exatamente. Então, Martin, parabéns mais uma vez aí pela sua apresentação, viu? Obrigado, Pizzi. Gilberto, Tá certo. O Pizzi é o nosso consultor. O Pizzi é o nosso consultor que tem contatos com os fundos nacionais e internacionais. Embaixada da China, Embaixada de Portugal. Ele tem excelentes contatos. É um orgulho trabalhar com ele, muito honesto, muito ético, o que não é muito fácil no mercado, né? É o que hoje falta. Bacana. Coisa rara. É isso aí. O que a gente está procurando... Gostaria de fazer uma pergunta. João? O João Lanes está aparecendo. Fala, João. Quer falar alguma? Mas nada, gostaria de parabenizar pela bela apresentação
Eu queria só esclarecer duas dúvidas. Qual é o limite do seu trabalho para o tamanho da empresa, em termos de valor? E o segundo, qual é a remuneração da empresa em função desse processo todo? Correto. A fim que, assim, o mínimo que ela trabalha é acima de 1 milhão. A menos de 1 milhão, para nós, não é bom pelo histórico. Geralmente, empresas que não têm notas fiscais, que a contabilidade não é boa, a fim que não gosta de se envolver nisso. Limite não tem, nós temos aí algumas empresas que o valor é 3 bilhões de reais. Sobre percentual de comissionamento, vai de 6 a 8%, que é o padrão do mercado. Mínimo é 6. Agora, quando é bilhões, aí cai, né? Aí às vezes 3% é um valor normal, 2%, dependendo do caso. Varia de empresa para empresa. Tem umas que cobram um FII, assim, um valor para fazer o book, cobra aí 100 mil reais e não é descontado do percentual também. Então, assim, cada empresa tem o seu modelo. E também tem que saber, cada empresa tem que saber o seu tamanho, né? Essas grandes empresas, por exemplo, eles atuam com empresas de mínimo de 100 milhões de reais em diante, assim. Eles conseguiram esse sucesso. E aí tem a política deles lá. Quem contrata tem que saber mais ou menos o seu tamanho. Não vai contratar uma empresa dessas Big Four, uma empresa aí que vale 10 milhões, assim, que vai perder dinheiro. Aliás, ele nem consegue, né? A Fink já atua com empresas abaixo de 50 milhões com maestria. Nós entendemos bem o empresário, as dificuldades que ele tem. Como eu já tive empresa também de médio porte, eu sei o que ele pensa. Às vezes ele está com vergonha de falar que ele deve algum imposto, alguma coisa. Ele fica com vergonha de que está vendendo a empresa dele. E isso era muito do passado. Hoje em dia está mais comum a empresa falar em arrumar parceria, ou um investidor, ou arrendar, ou vender 100%. Já está mais aberto isso. De qualquer forma, tem que ser confidencial. Não é para ninguém ficar sabendo. É para o vendedor saber, a empresa intermediária saber, o comprador saber. Depois vai ter mais um outro. Se a gente fizer o contrato, vai aparecer o governo. O governo, ele quer a parte dele. E aí tem uma tabela lá de impostos. Tem uma tabela que até 5 milhões é um valor, de 5 a 10 é outro percentual e assim por diante. Ok. Obrigado, Márcio. Mas aproveitar. Eu parece que vi aí o professor Heleno Januário, ou eu me enganei? Se ele estiver ouvindo, pode falar. Que tem algumas pessoas, Márcio, que assistem pelo YouTube. E no YouTube a gente só assiste, não tem como fazer a pergunta. Então pode ser que ele esteja assistindo, que nós temos um grupo que fica assistindo e não participa, não tem a oportunidade de participar do sorteio e nem de fazer as Porque ele é especializado em Kaizen e eventos de produtividade, é um orgulho. Eu já trabalhei com ele em diversos eventos para redução de metodologias de fábrica, principalmente. Até na área comercial também, na área logística. É uma metodologia e ele é mestre nisso. É um orgulho. Que bom.
Seja bem-vindo. É muito prazer. É que, Gilberto, eu estou recebendo contatos aqui de pessoas que estão assistindo, mas não estão falando. É o caso da arquiteta Vera, por exemplo. É um orgulho a Vera, é da alquimia. A Miriam está assistindo também. E eu mando um abraço. E tantos outros que me falaram que iam assistir. E se não assistir agora, eles vão assistir depois. Então, um abraço para todos. A vantagem é que a nossa live ela fica depois à disposição no YouTube. Então, hoje nós estamos fazendo a nossa 20ª live, né? Então, todas elas estão no YouTube que a gente pode estar assistindo. Inclusive, nós temos aqui pessoas assistindo que já fizeram live, o Romeu, o João, né? Então, são pessoas que estão trazendo para a gente conhecimento, estão facilitando esse nosso relacionamento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de um afastamento social. Essa é uma maneira da gente estar mantendo esse relacionamento e estar aprendendo e estar podendo ampliar os nossos horizontes. Gilberto, eu tenho mais uma colocação. Nós da FINC temos informações confidenciais, assim, e eu fico tão feliz que neste momento aí tem empresas se dando muito bem, trabalhando muito, não acreditando em só conversa ruim, notícia ruim. Tem gente que adora notícia ruim, só coisa ruim, só dá nada tá bom, e tem uns que é o contrário. Eu recebi aqui um contato do Humberto. Humberto é um empresário que, com toda essa pandemia aí, a empresa dele está indo muito bem. Esses dias nós tivemos contato. Eu sei que ele está ouvindo, talvez ele não possa falar, mas se tiver, Humberto, pode falar. É um empresário jovem ainda que está tendo o que nós falamos aí, inovação, aquela energia positiva. Não se deixar levar só por coisa ruim, só notícia que não vai dar certo, que é tão ruim isso aí, viu? E a gente vê aí no noticiário só notícia ruim. É muito. E o empresário, essas pessoas não nos representam. O empresário, ele precisa mais trabalhar. E nós, consultores, a mesma coisa. Precisamos de energia positiva, competência. Crises vão passar. Tem uma frase daquele filme do Rocky Balboa, né? Que ele diz ele fala para o filho dele que o importante na vida não é quanto você bate, é quanto você leva de pancada, cai, levanta e continua. Eu acho que é bem para esse momento aqui, o Rocky Balboa. Todos nós sofremos aí, estamos sofrendo ainda. Esses dias eu vi uma reportagem do professor Marins. Ele disse assim: vamos enterrar os mortos, lamentavelmente, mas vamos cuidar dos vivos, poxa. Tem nós aí, vamos cuidar de nós. Lamentavelmente, parentes e vizinhos faleceram, né? Mas para nós continua. Eu acho que esse professor Marins aí é uma pessoa que eu admiro muito, por essas orientações boas que ele passa. É isso aí. Mais alguma pergunta, alguém? Pode ser para a próxima semana, Gilberto, a nossa reunião? Pode, nós marcamos Nós marcamos, Cristian, marcamos. Eu faço a intermediação de marcar essa reunião, pode deixar. Ok. Para mim, tudo ok. Obrigado. Bom, Marcos. Gilberto, Foi lá. é o Romeu. Pois não. Eu só estava querendo dar os parabéns para o Martin, dizendo que ele cobriu muito bem o tema. Não esqueceu nada, basicamente. Está muito boa a sua apresentação. Muito compreensível e muito clara. Parabéns. Muito obrigado. Ok, então.
Bom, gente, eu quero, então, nesse momento, agradecer bastante a presença de todos, em especial do Martin. Foi muito rico, realmente, o que o Romeu falou, completa a sua apresentação. Você é uma pessoa que passa para a gente muita segurança, muita confiança, e isso é muito importante numa negociação. A gente tem a pessoa que está vendendo, a pessoa que está comprando, precisa sentir essa confiança na negociação que está fazendo. Tem que ser tratado com a seriedade como você trata os seus clientes. Então, isso realmente é muito lindo. Vou estar com a palavra para encerrar aqui a nossa live, que foi brilhante, graças a Deus. Muito obrigado. Para eu falar, né, Gilberto? É isso, fazer o encerramento. A palavra do encerramento vai ser sua. Tá bom, eu preciso agradecer o meu filho, Michel, que o Michel é que cuida da área de comunicação da empresa, ele que elaborou o site da Fink, ele que criou esse nome Fink e que me dá assim um incentivador que eu tenho. Falamos 4, 5 vezes por dia, assim, por telefone, por WhatsApp. Ele é uma pessoa especial. E você, Gilberto, eu preciso te dizer o seguinte, que você continue a trazer temas importantes. Eu assisti alguns vídeos aí de outros palestrantes que eu fiquei impressionado também. Pessoas muito gabaritadas, com temas muito importantes que a gente não costuma ver na mídia. E um momento que nem esse aqui que você promove, com esses temas, tomara que você traga outros. Eu não sei qual que é a próxima palestra, mas eu vou querer assistir. Marcos, pode encerrar, então. Você estava encerrando e eu acabei entrando. Não tem mais o que falar, a não ser muito obrigado para todos. Uma boa noite.